Já se passaram mais de 30 anos desde o colapso da URSS, um dos países mais totalitários e cruéis da história recente. Hoje nossa história será dedicada aos filhos da elite soviética, suas vidas e diversões. Você vai descobrir quem eram os jovens soviéticos, quem fazia parte desse grupo social e quais privilégios eles tinham. Também vou falar sobre os filhos dos principais líderes soviéticos, Stalin, Khrushchev, Brezhnev e Andropov. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Quem eram os Mauricinhos soviéticos? Se falarmos sobre a juventude dourada soviética, como um fenômeno social, ela surgiu em algum momento no final dos anos 60 e atingiu seu auge em meados dos anos 80. É claro que, mesmo na União Soviética primitiva, a elite vivia de forma bem diferente da maioria da população, mas naquela época não era comum ostentar riqueza. E nem se falava em imitar o estilo de vida ocidental. Na época de Stalin, só por isso já se era preso. Ele controlava rigorosamente a nomenclatura e fazia limpezas frequentes. Só depois da morte de Stalin, a elite soviética pôde respirar aliviada e começou a se permitir algumas liberdades. E, como de costume, seus descendentes começaram a copiar o comportamento dos pais. E aí tudo desandou. Há ainda outro ponto importante, de ordem ideológica. Nas décadas de 1920 e 1930, os comunistas, incluindo seus líderes, realmente acreditavam tanto na Revolução Mundial quanto no iminente colapso da economia. Em meados dos anos 60, o caráter utópico dessas ideias tornou-se óbvio para todos, e a nomenclatura do partido, que tinha acesso a informações confidenciais, entendia isso muito melhor do que os outros. No final dos anos 70, já riam abertamente da propaganda estatal e faziam piadas sobre os secretários gerais. O partido e o Komsomol eram vistos como um meio de fazer carreira rapidamente e a elite soviética se corrompia rapidamente. Principais razões para a dissolução da URSS. A juventude dourada soviética incluía, além dos filhos de líderes partidários, descendentes de diplomatas, ministros, diretores de grandes empresas, institutos, funcionários do comércio, altos funcionários da polícia, da KGB e da promotoria. Um grupo separado de privilegiados eram os filhos da boemia, escritores, diretores, artistas, pintores, jornalistas famosos, todos eles estavam entediados. Dentro do sistema soviético, eles queriam mais no aspecto material, e alguns também no espiritual. Já adianto que o fenômeno da juventude dourada era mais característico da capital e das grandes cidades soviéticas. Nas províncias, ele era muito menos evidente. Onde estudavam os Mauricinhos soviéticos? O caminho de vida do Mauricinho soviético começava em um jardim de infância especial do Comitê Regional, onde iam os filhos da elite. Não dá para dizer que lá havia condições de conto de fadas, nem que o fornecimento de alimentos era melhor, e o pessoal também tinha medo de roubar, como em qualquer outro jardim de infância. Por isso, as crianças recebiam não só carne, mas também frutas, e não apenas maçãs. Depois do jardim de infância especial, os filhos de pessoas respeitadas iam estudar em escolas especiais, geralmente com ensino aprofundado em alguma matéria. Essas matérias costumavam ser línguas estrangeiras, matemática ou física. Não eram importantes apenas os conhecimentos aprofundados na matéria escolhida, mas também o nível geral de ensino, que nessas escolas costumava ser superior à média soviética. Os filhos de pais respeitados estudavam de maneiras diferentes. Entre eles havia tanto verdadeiros preguiçosos quanto nerds exemplares, sendo que estes últimos, em geral, eram maioria, pois em casa exigiam dos filhos de famílias influentes que não envergonhassem os pais. Frequentemente, os filhos de pais de alta posição mergulhavam desde as primeiras séries no trabalho social, tornando-se ativistas na organização dos pioneiros e depois no Komsomol. Acreditava-se que isso ajudava a adquirir experiência para a futura carreira. Jovens privilegiados soviéticos buscavam vagas apenas em instituições de ensino altamente prestigiadas. Os mais cobiçados entre eles, é claro, eram o MGIMO e a MGU, mas também havia uma série de instituições de ensino de menor prestígio em Moscou, Leningrado e nas capitais das repúblicas da União. Os cursos de humanidades eram considerados mais modernos: relações internacionais, jornalismo, história. Lá não era preciso se esforçar muito intelectualmente, mas o diploma permitia começar a carreira em um bom cargo.
É preciso dizer que a Juventude Dourada Soviética ingressava praticamente nas mesmas condições que os demais. A concorrência nessas universidades era enorme e os exames de admissão muito exigentes, tornando difícil para um aluno comum de escola soviética ser aceito. Mas depois de uma escola especial, ainda mais tendo estudado com um bom tutor, era bem possível. E claro, as conexões dos pais também ajudavam. Na URSS, ao ingressar na universidade, o mais importante era quem eram os pais do candidato, não o dinheiro. Quanto mais alta era a posição dos pais, maiores eram as chances do candidato. No entanto, mesmo tendo os pais mais influentes, o estudante, depois de entrar, tinha que estudar nas mesmas condições que os outros, frequentar as aulas, fazer provas e testes, caso contrário, corria o risco de ser expulso. Trabalho e carreira. Após a formatura na universidade, qualquer pessoa na URSS era submetida à distribuição. Isso significava que o jovem recém-formado podia ser enviado para qualquer canto da imensa pátria. Os filhos da elite eram poupados desse prazer duvidoso. Eles não eram enviados para o interior, mas conseguiam empregos confortáveis na capital ou em grandes cidades. Eles ocupavam cargos que facilitavam o início de uma carreira. O local específico, é claro, dependia da influência dos pais e das conexões que eles tinham. Acesso a bens escassos e produtos importados. Não é segredo que na URSS não era tão fácil comprar produtos de qualidade, incluindo alimentos comuns, e conseguir roupas ou calçados de boa qualidade era um verdadeiro problema. Para comprar algum item escasso, os cidadãos comuns precisavam enfrentar filas de muitas horas ou recorrer a cambistas e especuladores. A elite soviética não tinha esses problemas, pois para eles existiam lojas de atendimento especial onde era possível comprar os produtos mais escassos. A elite soviética ia ao Eliseevsky para comprar roupas de baixo importadas, bons cosméticos e bolsas de couro, e a Leipzig. Eles também tinham à disposição lojas como Berezka, Boloton, Budapeste, Sofia e Moda Polonesa. Nessas lojas eram trazidos produtos dos países do bloco socialista: Alemanha Oriental, Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e Bulgária. Em termos de qualidade, eles eram muito superiores ao que a indústria nacional produzia, mas o verdadeiro luxo eram os produtos ocidentais, que eram praticamente inacessíveis para o cidadão comum do país dos sovietes. Na URSS, eles chegavam por meio de vários esquemas ilegais, por isso custavam uma fortuna. Por exemplo, por um jeans americano da Levi's ou Wrangler da moda, pediam mais de 100 rublos, enquanto o salário médio no país era de 120 a 130 rublos. A situação era semelhante com eletrodomésticos ocidentais, discos e fitas cassete, cosméticos e perfumes. Um batom Dior custava de 25 a 30 rublos, ou seja, um quarto do salário mensal. Por outro lado, a Juventude Dourada Soviética tinha acesso a tudo isso. Eles possuíam dinheiro para comprar até produtos escassos dos cambistas. Além disso, muitos membros da nomenclatura viajavam para o exterior, onde podiam comprar para suas famílias os tão desejados produtos importados. Por isso, entre os jovens privilegiados soviéticos, era difícil impressionar alguém com jeans americanos ou tênis Adidas. No geral, desde a infância, o cotidiano da Juventude Dourada Soviética era radicalmente diferente das condições em que viviam seus colegas de famílias comuns. Na mesa de casa sempre havia produtos raros: queijo de qualidade, embutidos, presuntos, bananas, abacaxis, tâmaras, café de verdade. A elite morava em apartamentos espaçosos e melhores, enquanto muitos cidadãos soviéticos viviam em comunais ou khrushchevkas. Desde pequenos, os futuros maiores eram cercados por móveis de qualidade, eletrodomésticos importados, roupas e calçados de marca, bons brinquedos, antiguidades, tudo aquilo que para a maioria da população era um luxo inacessível. É claro que isso fazia com que os filhos da elite pensassem que podiam mais do que os outros mortais. Pode-se acrescentar que os pais de alto escalão não aprovavam que seus filhos se relacionassem com crianças de categorias sociais mais baixas, como operários ou engenheiros. Eles só deveriam fazer amizade com iguais, e ainda mais raro eram os casamentos entre representantes da Juventude Dourada e cidadãos comuns. Tudo isso levava ao fato de que, por volta de meados dos anos 80, surgiu na URSS uma casta fechada, cuja vida era muito diferente da vida da esmagadora maioria da população do país. O estilo de vida e as diversões, a moda por coisas ocidentais entre os majores soviéticos, naturalmente trouxeram para esse meio também a moda pelo estilo de vida ocidental.
Os lugares comuns de encontro da juventude dourada eram apartamentos ou dachas, onde se reuniam apenas os seus, havia muito álcool e, frequentemente, também apareciam drogas. Nessas festas tocavam músicas de artistas ocidentais e o público dançava com prazer rock and roll e twist. Nas décadas de 60 e 70, entre os filhos da elite soviética, a subcultura dos stiliag se espalhou amplamente. Os representantes desse movimento eram apolíticos e rejeitavam completamente a ideologia oficial soviética. A juventude dourada soviética também gostava de se divertir em restaurantes caros como o Arbat e o Praga, em Moscou, embora o jantar e a reserva custassem uma fortuna. Lá, era caríssimo. Os maiores podiam causar confusão ou até briga de bêbados no restaurante, mas isso era raro, porque uma farra exagerada podia não só terminar mal para o próprio major, mas também acabar com a carreira dos seus pais influentes. Dizem frequentemente que os majores soviéticos andavam por aí em carros importados caros, o que é, obviamente, uma bobagem. Havia pouquíssimos carros estrangeiros na União Soviética e quem andava neles eram celebridades como Yuri Gagarin ou Vladimir Vysotsky. Até mesmo os membros da alta nomenclatura tinham que se contentar com Volgas nacionais, e para seus filhos eles compravam veículos da indústria automobilística soviética, geralmente Jiguli ou Moskvich. Já as motos, muitos majores conseguiam ainda nos últimos anos da escola, mas novamente não eram Hondas ou Harleys, e sim Jawas ou Chezetas. Como viviam os filhos dos líderes soviéticos? Destinos interessantes e instrutivos das crianças da Crimeia. Pois eles mostram claramente que o poder nem sempre traz felicidade às pessoas. Além disso, ao olhar para eles em ordem cronológica, é possível ver como a própria elite soviética mudou ao longo do tempo. Iosif Stalin. O primeiro líder do Estado soviético, Vladimir Lenin, não teve filhos, mas seu sucessor, Iosif Stalin, teve 3 filhos e uma filha. Yakov, filho de Stalin do primeiro casamento, foi para a linha de frente no início da guerra como oficial de artilharia e comandante de bateria. Menos de um mês após o início dos combates, o exército de Yakov foi cercado e ele acabou prisioneiro. O filho de Stalin não revelou nada nos interrogatórios, recusou-se a colaborar com os alemães e foi enviado a um campo de concentração. Em 1943, Yakov morreu ao tentar fugir. Segundo a lenda soviética, Beria sugeriu a Stalin trocar seu filho pelo Marechal Paulus, mas o líder recusou, afirmando que não trocaria um soldado por um marechal. Se a lenda é verdadeira ou não, cabe a você decidir, mas eu duvido muito dela. De qualquer forma, Yakov teve um destino trágico. Pode-se acrescentar que, de acordo com as memórias de sua irmã, Yakov era profundamente um civil, e só o desejo do pai o fez escolher a carreira militar. Dizem que Stalin realmente amava seu filho do meio, Vassili, embora não dedicasse tempo suficiente à sua criação. Vassili optou por ser piloto militar e foi para a linha de frente logo nos primeiros dias da guerra. Lá, ele se mostrou um bom piloto e comandante, mas nos intervalos entre as batalhas se entregava aos seus passatempos favoritos, bebedeiras e festas. Vassili passou a vida tentando provar seu valor ao pai, o que o pressionava muito. Tinha grande medo da morte dele, dizendo que não seria ninguém quando Stalin morresse. E foi exatamente o que aconteceu. Ele sobreviveu ao pai por apenas 10 anos e acabou se entregando à bebida, tendo passado um tempo na prisão antes disso. O destino da única filha do líder, Svetlana Alliluyeva, também não foi menos complicado. Ela também cresceu como a filha favorita, entrou na Universidade Estatal de Moscou e depois se dedicou com sucesso à literatura, mas a sombra da personalidade do pai pairava constantemente sobre ela. Em 1966, durante uma viagem à Índia, Svetlana pediu asilo político aos americanos e se mudou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Alliluyeva lançou vários livros sobre seu pai e sua família, que se tornaram best-sellers mundiais. Em 1984, Svetlana, de forma inesperada para todos, voltou para a URSS, mas viveu aqui apenas por 2 anos. A princesa soviética terminou sua vida em um asilo americano. De 5 casamentos, ela deixou alguns filhos. Stalin também tinha um filho adotivo, Artyom, que também lutou na guerra e depois fez uma carreira militar de sucesso, chegando ao posto de general de divisão. Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev teve 6 filhos ao todo, 5 biológicos e um adotivo. As biografias mais interessantes são de 2 filhos do líder soviético, Leonid e Sergei. Leonid foi piloto militar e atuou na Guerra da Finlândia e Soviético-Alemã. Em março de 1943, seu avião não retornou de uma missão.
As buscas mais minuciosas não deram resultado, o que mais tarde gerou muitos boatos. Há uma lenda de que o filho de Khrushchev foi condenado à morte por ordem de Stalin por algum delito. Uma observação importante: nos primeiros anos da União Soviética, a elite do país não só usufruía de privilégios, mas também estava disposta a fazer sacrifícios pela pátria, pela ideologia em que realmente acreditava. É por isso que os filhos de Stalin, Khrushchev e de muitos outros funcionários de menor escalão lutaram lado a lado com os demais e muitas vezes morreram, embora pudessem facilmente ter evitado isso. Enquanto a elite soviética mantinha essa postura, a URSS seguia de pé. Mas assim que seus filhos começaram a sonhar não com a construção do comunismo, mas com jeans americanos, o regime desmoronou. O segundo filho de Khrushchev, Sergei, seguiu carreira científica, trabalhou na criação de mísseis de cruzeiro e balísticos, trabalhou com Chelomey e recebeu o título de Herói do Trabalho Socialista. Em 1991, Sergei Khrushchev foi para os Estados Unidos para dar palestras sobre a Guerra Fria, mas gostou tanto da América que acabou ficando lá para a residência permanente. Leonid Brezhnev. Leonid Ilyich tinha 2 filhos, um filho e uma filha. O filho, Yuri, seguiu carreira partidária e teve sucesso, chegando a ministro do Comércio Exterior da URSS. Já a filha de Brezhnev, Galina, deixou uma marca mais notável na história. Ela sofria de alcoolismo, tinha uma vida pessoal agitada e frequentemente se envolvia em escândalos. Sobre o comportamento dela falava não só a capital, mas todo o imenso país. Galina Brezhnev terminou sua vida em um hospital psiquiátrico, onde tentaram tratá-la do vício em álcool. Algumas palavras para finalizar. Sim, realmente existiam maiores na URSS, mas esse fenômeno não se tornou tão massivo, por isso não chamava tanta atenção. A juventude dourada soviética tentava não chamar muita atenção para si e não podia se permitir nem 1/10 do que os atuais maiores fazem. Mas isso não significa que a União Soviética era algum tipo de país dos sonhos, pois nela havia muitos defeitos, e isso ainda é dito de forma suave. E a igualdade dos cidadãos perante a lei é uma norma para qualquer país que se preze. Mais cedo ou mais tarde, isso será assim em todo lugar. Bom, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.